Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo desse canal, o vídeo mais importante desse canal, pessoal. Então curte aqui esse vídeo aqui, me segue aí, compartilha esse canal com um colega aí que trabalha na área de vendas do agro. E hoje nós vamos falar sobre abordagem ativa de clientes. A gente vai estar falando sobre como abordar os clientes, como fazer uma sequência de perguntas estratégicas que faz com que esse cliente nos abra, né, os seus problemas e tire o pedido aqui um pouco, né? Afinal, o nosso intuito aqui é vender, né, pessoal? Então, curte esse vídeo aqui, continua aqui assistindo, senta o dedo aqui e vamos para cima. O principal intuito desse vídeo hoje, né, pessoal, é falar sobre abordagem ativa dos clientes, uma sequência lógica de perguntas para a gente fazer aos nossos clientes no momento que a gente está lá abrindo a porteira do cliente, né, fazendo o primeiro contato com esse cliente, como que a gente vai fazer boas perguntas, qual que é a sequência correta, né, para fazer boas perguntas desse cliente, como que a gente vai fazer essas perguntas. Então, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então fica por aí que a gente vai estar falando sobre cada etapa de um processo de visitas investigativas e para que você consiga, né, fazer umas vendas mais expressivas e mais significativas aí na sua carteira de cliente. O principal intuito, pessoal, de fazer boas perguntas aos nossos clientes é fazer a conexão mais genuína, fazer uma conexão com mais empatia, uma conexão mais verdadeira, que a gente costuma chamar, né, no mundo da gestão empresarial de rapport. Rapport. Então, não sei como é que fala direitinho aí. Enfim, é essa palavra aí, né? Depois o editor coloca aí abaixo aí o significado da palavra, que nada mais é do que estabelecer uma conexão segura, né, com o seu cliente, uma conexão de confiança que vai fazer com que esse cliente abra mais aí os seus problemas para que você consiga fazer um bom posicionamento daqui um pouco. Então, o grande intuito de fazer essas perguntas são, né, para, no primeiro momento, estabelecer um contato inicial com o cliente, criar conexões genuínas e, obviamente, né, pedir para esse cliente aí, daqui um pouco, qual que é o problema dele. Eu costumo brincar nos meus treinamentos que é o seguinte, né? Imagina se a gente nunca se viu na vida, né, editor? Editor que chama a editora, né? Chamando a Júlia, né? Então, eu vou dar o palco para minha editora aqui. Então imagina se a gente nunca se viu na vida. Aí eu chego para você e falo assim, e aí, qual que é o seu problema hoje? Que eu tenho uma solução muito legal para te vender hoje. Ia dar reggae? Não ia, né? Então, pode falar não, tá? Não ia dar jogo, né? Então, simplesmente, pessoal, a gente precisa fazer sequências de perguntas, né? Para que esse cliente aí, potencial, confie naquilo que a gente está falando para ele e ele consiga se abrir também para a gente, né? Qual que é o problema principal ali da fazenda, o que a gente pode ali resolver, né, no dia a dia desse cliente. Então, para isso serve as perguntas, né? E existem algumas técnicas muito consolidadas aí no mercado, que é o Spin Selling, né? Então tem um livro aí, depois o editor coloca na capa aí o Spin Selling, que é um livro fantástico para quem está começando aí na área de vendas, para quem já está na área de vendas há muitos anos. É um livro muito importante, né, pessoal, para que a gente consiga estabelecer sequências de perguntas e é um livro também que eu usei bastante aqui dentro do Farol de Vendas para poder fazer a metodologia do Farol de Vendas. Tem também as perguntas abertas e fechadas. O que são as perguntas abertas e fechadas? Perguntas abertas são aquelas perguntas que faz com que o meu cliente fale livremente. Então, geralmente são perguntas que começam, me conte um pouco mais. O que o senhor acha? Qual a sua opinião? Então, são perguntas que a gente faz aos nossos clientes com o intuito de que eles falem livremente sobre um determinado assunto. E tem as perguntas fechadas, pessoal, que são aquelas perguntas que limitam a resposta do meu cliente. O meu cliente vai responder só sim ou não, uma ou outra, por exemplo. Então são perguntas para confirmação de uma informação, são perguntas para condução de conversa. São perguntas que limitam a resposta do meu cliente ou o que a gente deseja fazer para captar uma informação específica. Por exemplo, me conte quantos quilos por hectare o senhor usa de fertilizante. Me conta quantas ml que o senhor utiliza de determinado medicamento aí para fazer a medicação dos seus animais. Enfim, são perguntas que a gente quer informação específica para condução ou para confirmação de uma informação. Então são esses tipos de perguntas que a gente tem, né? E algumas técnicas que a gente tem no mercado já, tem na literatura, o Spin Selling, algumas outras metodologias, a mais conhecida é o Spin Selling. E dentro do Farol de Vendas, no segundo bloco, né, do Farol de Vendas, eu falo aqui da análise do cenário do cliente. É um bloco, pessoal, que eu, né, decidi fazer para, né, obviamente é o segundo bloco, obviamente é o segundo bloco de um passo de vendas, né? O primeiro é o planejamento, que a gente já falou no vídeo anterior, então se você não viu o vídeo anterior, já coloca aí, o editor vai colocar aí o link na descrição. Então, o segundo bloco é a análise do cenário do cliente, né? Na etapa do farol, né? O segundo bloco é a análise do cenário do cliente.
E dentro dessa etapa, eu falo muito do alvo. O que é o alvo, né? Até contando a história de como que eu criei esse nome, né, do alvo. Né? Quem viu meu primeiro vídeo aqui do canal, lembra que eu falei da história do meu filho, né? Como que eu criei o farol de vendas, o Álvaro nasceu, enfim. E depois volta lá e assiste esse vídeo aí, que é bem legal. Quando eu tava aqui rascunhando, né, pegando várias metodologias para poder fazer o farol de vendas, eu utilizei o Spin Selling, utilizei inspirações em outros livros, né, utilizei inspiração dentro do Spin Selling. Procurando um nome, eu coloquei, por que não alvo, né? Pra fazer uma brincadeira aí com o nome do meu filho, enfim. E também para significa o quê, né? Acertar no alvo, né, do cliente. Ou seja, o que a gente está procurando nesse momento? Problemas para resolver. Costumo dizer que o vendedor ele é um caça-problemas. O editor tá rindo aqui, mas é bem isso mesmo. A gente tem que caçar problemas. A gente precisa caçar problema para resolver, porque sem um problema muito específico, muito forte, né, do cliente, a gente não consegue posicionar uma solução para que ele compre da gente, né? Então, nós somos caça-problemas. E para caçar problemas, a gente tem que fazer boas perguntas, perguntas estratégicas. Então, perguntas são estratégicas, pessoal. O vendedor que domina a arte de fazer perguntas, ele vai muito longe, ele tem alta performance, ele consegue romper metas e consegue fazer aquilo que é necessário para poder pular para o próximo nível. Então, quando a gente fala do alvo, o que é esse alvo aí? Depois o editor vai colocando aí. O primeiro bloco das perguntas, que dentro do farol de vendas que eu coloco, é a análise do cenário do cliente, o primeiro bloco. O segundo bloco são limitações e aspirações desse cliente. O terceiro bloco são as vulnerabilidades e riscos desse cliente. E o quarto bloco de perguntas são as oportunidades de mudança, né, que a gente pode perguntar para esse cliente, pode fazer perguntas para que ele reflita nas oportunidades de mudança que ele tem. Então são 4 blocos de perguntas e eu vou falar detalhadamente de cada bloco desse. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, né, já se inscreve aí, ativa o sininho, curte esse vídeo e manda esse vídeo para algum colega aí que ainda não sabe fazer perguntas na hora de vender ou tem aquele medo, trava, né? Algumas dores, né, dos vendedores, né? Chega no momento de fazer as perguntas, trava e não sabe o que faz, enfim, a gente fica com aquela cara de tacho na frente do cliente. Quem nunca fez isso, né? Já fiz um monte de visita. Depois eu vou fazer um vídeo aí contando a minha primeira visita no live, vocês vão dar uma risada boa aí. Vamos falar da análise do cenário do cliente, perguntas para analisar o cenário do cliente. Então, esse bloco de perguntas, pessoal, pensa assim comigo. Ó. Você tem um cliente na sua carteira que você nunca visitou, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o momento atual desse cliente, saber o que ele planta, o que ele cria, né? Qual que é o sistema de criação que ele tem, se é um sistema pasto, se é uma recria, se é um engordo, enfim, se é um confinamento, se ele planta soja, se ele planta milho, se o foco dele é feijão, se é cana de açúcar, qual que é o sistema, né, rotativo que ele faz aí, enfim, eu preciso saber o momento desse cliente, quantos hectares que ele planta, se é próprio, se é arrendado, com quem que ele costuma comprar na região, né, qual que é o sistema de venda desse produto que ele produz ali na fazenda dele, enfim. Então eu preciso saber o momento atual desse cliente. Então tudo isso que eu falei agora são perguntas que eu devo fazer a esse cliente, mas tem uma forma de fazer, né? Eu não vou chegando lá igual o entrevistador de IBGE, né? Uma caderneta ali com umas 30 perguntas e saindo perguntando para o cliente, né? Então o primeiro passo, né, pessoal, é se apresentar, fazer uma boa abertura de visita, né? Para quem não sabe o que é uma abertura de visita, volta lá no vídeo anterior, a gente fala de planejamento. A gente precisa ter um objetivo, um benefício, então treinem bem isso aí, né? E a gente agora começa a fazer boas perguntas para entender a análise do cenário desse cliente. Então, algumas informações que são cruciais nesse bloco aqui de perguntas, pessoal, é entender o potencial desse cliente. Entender de fato o que ele planta, o que ele colhe, qual que é a produtividade dessa fazenda, né? O que ele produz nessa fazenda. Então, para fazer boas conexões, isso fala na psicologia, é falado sobre isso, a gente precisa falar sobre a pessoa, não sobre a gente, né? Senão a gente fica um certo egoísta, né? Um egocêntrico, vamos dizer assim. Então, já chegar falando de produto, já chegar falando que você é um bom consultor, que você já está na região há muitos anos, não vai interessar em nada para um cliente que está acabando de te ver. Então, o que a gente precisa fazer, né? Conhecer mais a história do cliente, perguntar para ele a história dele, né? Falar, como que o senhor chegou até aqui, quantos hectares o senhor planta? Quero saber como que é seu sistema aí, quanto que o senhor produz, quanto que é as suas produtividades, enfim. E nesse sentido, né, pessoal, enaltecer a história do cliente. Então, fazer uma boa conexão inicial com esse cliente, entender de fato o que é o sistema que ele produz ali, né. Já parabenizar o cliente, porque quem é agricultor nesse país, né, tem que ser enaltecido aí todo dia. Os caras acordam de sol a sol aí, né, fazendo o negócio acontecer. Não é o objetivo desse canal, mas o governo ajuda e assim por diante. Os caras estão todo dia aí fazendo um negócio acontecer e colocando comida na mesa aí de todo mundo, né? Então, é enaltecer a história desse cliente, fazer boas conexões, entender o que esse cliente produz, qual que é o foco que ele tem, para onde ele deseja ir. Então, são dicas, né, pessoal, que vocês podem perguntar
de forma o quê? Pergunta aberta, tá, pessoal? Nesse bloco aqui, não tá uma regra, tá, pessoal? É perguntas abertas, perguntas fechadas, vocês vão utilizando um mix de perguntas abertas e fechadas, mas quanto mais perguntas abertas vocês fizerem nesse momento, melhor, pessoal. Então me conte um pouco mais da sua história, né? O que o senhor tem produzido aqui na sua fazenda? Me conta um pouco mais aí como que é seu sistema de manejo. Me fale um pouco mais aí de como que o senhor tem feito as suas compras. Então, perguntas, pessoal, para entender o momento desse cliente. Então, é análise do cenário do cliente. Por que a gente precisa fazer essas perguntas? Para entender como que o cliente trabalha, qual que é o momento daquele cliente e qual que é o potencial, de fato, desse cliente de compra, né, daqui um pouco. Um ponto importante aqui para salientar, pessoal, que essas perguntas-alvo, né, a gente pode demorar 10 visitas para fazer todas elas. Né? A gente pode demorar, às vezes, uma visita para fazer todas elas. Mas o mais importante, pessoal, que eu não posso avançar para o próximo bloco sem ter feito um primeiro bloco, né, o bloco anterior bem feito. Então, eu preciso, né, pessoal, lembra lá no último vídeo a gente estava falando sobre planejamento de visitas. Então cada visita precisa ter um objetivo. Se eu fiz uma visita numa semana, falei muito sobre a análise do cenário do cliente, só que eu ainda senti que eu não terminei de fazer uma boa investigação, porque aconteceu um problema específico, o cliente teve que sair, foi corrida a visita, eu tenho que voltar no último ponto, né, que ficou na visita para trás e continuar a minha visita ali, né, a minha investigação na próxima visita. Então é importante, né, pessoal, ter uma ferramenta de acompanhamento CRM, quem sabe daqui uns dias aí um aplicativo do Farol de Vendas para isso, né? É uma boa, hein, editor? Tá pensando nisso aí. Então seria importante, né, pessoal, a gente registrar todas as informações antes para que a gente consiga falar disso, né, com o cliente na próxima visita. Então, falado sobre análise do cenário do cliente, partimos para o próximo bloco, que é as limitações e aspirações desse cliente. Limitações e aspirações. Por que fazer essas perguntas, né, pessoal? Aqui que vem, de fato, as investigações sobre os problemas, as limitações desse cliente, o que ele aspira, né? O que ele tem vontade de chegar, onde ele tem vontade de chegar, enfim. Então, por que fazer esse bloco de perguntas? Que é aqui que eu começo a entender quais são os fatores que limitam as produtividades desse cliente. Então, são perguntas abertas e fechadas que eu preciso fazer para entender o que está limitando a produtividade desse cliente. Se for pensar no manejo de soja, por exemplo, será que é nematóide? Será que é doenças fúngicas? Será que é uma lagarta? Será que no último ano foi uma incidência, né, um estouro de uma lagarta, enfim? Será que é o manejo da fertilidade desse solo? Né? Então, eu preciso entender o que está travando a produtividade desse cliente para um próximo nível. Né? Pense nisso, né, pessoal? Por exemplo, se é um sistema, né, de produção animal, né? Será que é falta de pastagem ali na época da seca? Será que na época das águas não teve ali uma boa na taxa de conversão, enfim. Então pensem nisso, né, pessoal? Quais são os problemas? Pense assim, ó, no portfólio de produto que vocês vendem. O que as tecnologias que vocês vendem resolvem? Então, para isso, eu preciso achar um problema específico, né, para isso, para poder posicionar daqui um pouco. Então, são perguntas do tipo, ó, me fale um pouco mais na safra anterior, o que foi o limitante de produtividade naquele talhão que produziu menos. Então, para isso, antes eu preciso perguntar para ele o que ele produz, que é na etapa anterior, né? Análise do cenário do cliente. Eu preciso saber quanto que ele está produzindo, nos talhões, né? Em todos os talhões da fazenda, em todos os lotes de animais, enfim. São perguntas, né, pessoal, que eu só posso fazer a partir do momento que eu entendo o momento desse cliente. Então, olha a importância da segmentação, né, da sequência de perguntas. Então, me fale um pouco mais, né, do que foi o limitante de produtividade na safra anterior, o que foi o ponto de impacto. E também, né, pessoal, eu não posso ficar aqui só falando de problema, senão eu vou ser um portador da morte aqui, né? O cara falar só de problema, o cara já tem 1 milhão de problemas para resolver durante a safra. Tem um estudo que fala, pessoal, que isso é até curioso, né? Que um produtor durante uma safra, durante um dia de safra, por exemplo, agora, né? Hoje é dia 20 de outubro de 2025. Então o produtor agora já plantou, né? Alguém plantou no pó aí, tá sofrendo com a falta de chuva, um ano atípico aí, né? No início de chuvas, né? Ainda não se estabeleceu corretamente a chuva. Então pensa a cabeça de um produtor hoje. O tanto de pepino que ele não tem para resolver, a semente que tá lá cozinhando lá na terra, chuva que não vem, crédito, adubo atrasado, enfim. Então imagina, né, pessoal? Então tem um estudo que fala que um produtor toma cerca de 3 mil decisões por dia. Se não me engano é isso. Depois, se estiver mentindo aí, vocês comentem aí pra mim, tá, pessoal? Mas eu já vi um negócio desse, assim, que é cerca de 3 mil decisões por dia, só inerentes ao negócio, né? Fora as outras decisões que ele tem que tomar aí, da família, de outros assuntos aí, né? Enfim. Então pense, né, pessoal? Se eu ficar só falando de problema aqui para esse cliente, o que ele não vai, né, me mandar para ir para aqueles lugares, né? Quem já não foi mandado para aqueles lugares na visita? Quem nunca, né? Eu já fui algumas vezes, mas depois eu estudei, né, pessoal? E não fui mais mandado para aquele lugar. Né? Então pensem nisso, né, pessoal? Eu não posso ficar falando só de problema. Aí que vem a parte da técnica, né, pessoal? A técnica do Farol de Vendas que eu criei para vocês, que é falar sobre as aspirações desse cliente. Então, onde que ele quer chegar? Então, olha, se eu tenho um problema,
que está me impedindo de chegar naquilo que eu desejava. Para onde que eu quero chegar? Eu quero, sei lá, eu produzo 60 sacas por hectare, eu quero produzir esse ano 65 sacas. Então, o que está impedindo esse produtor de produzir 65? Então, quais são aqui, né, as aspirações desse cliente? Onde ele quer chegar? Eu preciso falar disso com o cliente para até ter certeza, né, pessoal, que eu estou fazendo um posicionamento correto daqui um pouco. Porque senão daqui um pouco eu começo a fazer conta ali de 80 sacos com o cliente nem quer chegar em 80 sacos, nem quer chegar em 90 sacos, enfim, que seja. Então eu preciso fazer essas perguntas, tá, pessoal, para entender, né, as limitações e as aspirações do meu cliente. Superada essa etapa, né, pessoal, lembre-se lá da sequência, né, pessoal, não posso pular para a próxima etapa sem um sinal verde. Sérgio, quando que eu posso parar de fazer perguntas, né, de cada bloco? A partir do momento que vocês têm essas informações, né, pessoal? Na análise do cenário, o que é importante? Saber do cenário da fazenda, das produtividades, a história do cliente, né? Todo nesse sentido. Nas limitações e aspirações, precisa saber o que é o problema do cliente e onde ele quer chegar. No terceiro bloco, pessoal, a gente vai falar sobre as vulnerabilidades desse cliente, os riscos que ele tem inerentes a esse processo, ou seja, como esse cliente está vulnerável a esse risco que a gente acabou de identificar. Então, nesse momento, pessoal, é um momento que a gente faz conta com o cliente. Por exemplo, o senhor já parou para pensar que esses 5 sacos aqui está te tirando X mil reais de lucratividade no final do ano? O senhor já parou para fazer essa conta que um problema, às vezes, de fertilidade do solo te acarreta ali uma falta de produtividade em 5 anos aí de 10 sacas a menos? Enfim, são perguntas, né, pessoal, que a gente vai sim intrigar o cliente, vai sim desafiar o status quo do cliente, mas são muito importantes para fazer com que o cliente reflita de fato o que ele está perdendo. Então a gente precisa fazer conta com esse cliente. Qual que é a perda que ele tem se ele não resolver um problema ali que ele acabou de me falar? Porque muitas das vezes, pessoal, o cliente fala assim, não, tem um problema de nematóide, mas é normal. Às vezes está tão automático ali nessa questão, ele já acostumou tanto com esse problema, e já vem, às vezes, até subindo ali a produtividade um ano após outro, que ele não parou para pensar que se ele parasse para resolver um problema numa safra, ele poderia ganhar muito mais se ele fosse, né, levando esse problema mais para diante. Então pense nisso, né, pessoal? Eu preciso fazer perguntas para o cliente, né, do tamanho desse risco e fazer conta com esse cliente. Mostrar para o cliente com provas, né, pessoal? Então, por isso que nesse momento é muito importante treinar, pessoal. Treinar essas contas, né? Lembre lá no planejamento. O planejamento é feito para isso, tá, pessoal? Treinar essas contas, fazer, né, uma boa sequência dessas perguntas para que esse cliente não te truque ali na frente, né? Fala assim, cara, de onde você tirou essas contas aí, seu louco da cabeça, né? Então... Pensem nisso, pessoal. São momentos de fazer boas perguntas dos clientes para ele refletir o tamanho do problema que esse cliente tem. Então, resumindo até aqui, né, pessoal? Se você não curtiu esse vídeo ainda, já curte aí, segue o canal para você ver mais conteúdos como esse. Então, o que a gente viu, né, pessoal? Perguntas de análise do cenário do cliente, perguntas de limitações, né, e aspirações, perguntas que a gente vai identificar aqui as vulnerabilidades e riscos. E eu costumo dizer aqui, né, nesse momento, pessoal, e antes da gente passar para o último bloco de perguntas, eu não faço uma venda se eu não tiver feito muito bem feito as perguntas de limitação e as perguntas de vulnerabilidades. Então anotem isso aí, pessoal. Se vocês estão vendo esse vídeo aí, estudando, enfim. Eu não consigo fazer uma venda sem identificar um problema do cliente e o tamanho desse problema. Isso é regra, pessoal. Regra de ouro aqui, né? Regra, né, que eu não posso queimar uma regra, né? Eu não posso fazer, né, a próxima etapa de perguntas, né? Eu não posso fazer a próxima sequência, né, da minha investigação aqui, né, que é a recomendação daqui um pouco. Já achei o problema, já achei o tamanho do problema, eu vou fazer a recomendação. Mas eu não posso fazer a recomendação sem antes, né, saber o problema desse cliente e o tamanho desse problema. Por que disso, né, pessoal? Acompanhe aqui os vídeos do canal que mais pra frente eu vou falar o porquê disso. Mas basicamente, né, pessoal, o cliente não vai dar importância, né, à sua solução sem ele ter visto o valor nisso. E para ele ver valor, ele precisa ter um problema para resolver, né? Ele precisa ter uma vontade de querer resolver esse problema. Muito importante isso, tá, pessoal? Então, partindo para a última sequência de perguntas, a gente faz perguntas para as oportunidades de mudança. Então imagina, né, pessoal, a gente está falando aqui com o cliente há muito tempo já, 2, 3, 5 visitas, 6 visitas. Às vezes, se a gente está fazendo uma mesma visita, a gente está falando já alguns minutos com esse cliente. E, naturalmente, como a gente está falando muito de problema, muito de risco, muito de contas, de perdas com esse cliente, eu crio um ambiente tenso. Eu crio uma tensão, né, na cabeça desse cliente. Ou seja, se eu faço isso aqui bem feito, pessoal, o cliente vai ficar incomodado.
Ele começa a ficar na zona da reação já. Então, o segundo vídeo que eu fiz desse canal aqui, a gente fala muito sobre objeção. É nesse momento aqui que costumam aparecer algumas objeções já, porque o cliente já está, né, com um certo receio aqui, né, não quer mais resolver esse problema, enfim, pode aparecer objeções, a gente tem que saber como tratar essas objeções. Tem um vídeo nesse canal falando só sobre objeções, como que elas surgem, como que a gente quebra essas objeções. Então eu preciso, pessoal, criar um clima agora de solução de problemas. Senão eu fico aqui um chato só falando de problemas. Então eu preciso passar para a próxima etapa, que são as oportunidades de mudança. E nesse momento, pessoal, eu preciso fazer perguntas nesse sentido. Ó, o senhor já parou para pensar que existe uma solução para isso? Né? O que o senhor já tem feito para solucionar esse problema? Enfim, eu preciso saber também o que o cliente já vem fazendo, né, para solucionar esses problemas e para saber até, né, se ele está fazendo certo, porque eu sou um consultor aqui com o cliente, não sou apenas um vendedor. Eu preciso saber se o que ele está fazendo também é certo. Essas perguntas são muito importantes, pessoal, para criar um clima positivo, para falar para o cliente que ele tem uma solução aqui, né, uma possível solução para esse problema que às vezes ele nem acha que tem mais, né, às vezes ele acha que é tudo normal mesmo, enfim, nematóide, né, nematóide é normal, tem até debaixo da unha, o pessoal brinca, né, dependendo do jardineiro, então imagina. Um abraço para os jardineiros aí, nada contra, mas enfim. Então são pontos aqui, né, pessoal, que a gente precisa fazer boas perguntas para que ele veja que ele tem, né, uma saída. Então são perguntas nesse sentido. Planeje boas perguntas, pessoal, de oportunidade. E uma última dica para esse vídeo aqui, né, pessoal, que daqui um pouco a gente vai estar, quem sabe, né, falando muito sobre isso aqui no canal também. Utilizem, né, pessoal, a inteligência artificial para fazer essas perguntas, né, pessoal? Contem a história do cliente aí para essa inteligência artificial. Não vou ficar fazendo propaganda aqui das inteligências artificiais, mas tem uma muito famosa aí que todo mundo tem acesso, né? Muito barata aí por mês. Gasta com um monte de pinga aí, farra, né? Tanta besteira, enfim. Paga lá uma inteligência artificial, você que tá me ouvindo aí, e faz, né, algumas perguntas para essa inteligência artificial fazer essa segmentação de perguntas para vocês, né? Coloquem uns livros ali que a inteligência artificial tem que se basear, enfim. Então, pessoal, usem a tecnologia a favor, né, de vocês para fazer boas sequências de perguntas. E para finalizar esse vídeo, quando a gente já tem tudo feito, né, pessoal? A gente já identificou o momento do cliente, a gente já viu aí nas limitações, a gente já viu as vulnerabilidades, o tamanho desse problema, já perguntou para ele, né? Já fez ali uma boa esquentada ali da recomendação. Eu vou passar para a recomendação e para terminar, né, pessoal, uma dica que é muito importante aqui para finalizar esse vídeo. Vocês precisam, né, pessoal, também utilizar muito da inteligência emocional nesse momento. A gente não vai fazer uma visita e vai sair tudo bonitinho, né, conforme o nosso script aqui. Então, para isso, eu preciso ter repertório de perguntas, pessoal. Eu preciso sentar, detalhar perguntas. E eu não posso partir para uma próxima visita. Se ela foi bem sucedida, a gente costuma ter uma euforia nesse momento para partir para a próxima visita sem nem refletir, né, de como que foi essa visita. Ou se foi uma visita ruim, mal sucedida, o cliente estava nervoso, não te deu muita abertura, a gente costuma se frustrar. O que é o importante, né, pessoal, em cada visita, né? Eu preciso refletir como que foi a minha abordagem com esse cliente. Eu preciso refletir os aprendizados que eu tive com essa visita, né? Eu preciso refletir de fato como que foi essa visita, anotar tudo, né? Se tem um CRM aí ou não, mas enfim, anote tudo isso, define um próximo passo com esse cliente e não saia da visita, né, pessoal, sem marcar uma próxima visita. Então utilizem, né, da inteligência emocional, utilize do bom senso. Às vezes a gente está fazendo perguntas, quer fazer perguntas para o cliente não está naquele momento. Para superar os nossos medos, né, pessoal, de ir na visita e ter aquele medo de fazer perguntas do cliente, esteja bem preparado ou preparada para que vocês consiga, né, contornar aí as objeções que o cliente pode ter antes mesmo que você perguntar. E o mais importante, né, pessoal, inteligência emocional. Então é um assunto que eu acredito que precisa ser estudado aí todo dia, porque o vendedor é feito de confiança. A partir do momento que a gente fez uma visita ruim, a gente não pode deixar se abalar para a próxima visita. Então o que eu deixo mais importante para você que está ouvindo, né, é fazer boas reflexões sobre as visitas de vocês e, óbvio, estudar como ter um repertório de perguntas. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar meu Instagram aqui, né, vocês me chamem lá, né, sigam lá os conteúdos também, que eu dou muitas dicas sobre isso. E me chamem no direct que a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso aí no seu dia a dia para fazer uma melhor sondagem de perguntas. Então, se você curtiu esse vídeo, já clica aí, ó, curte esse vídeo, siga esse canal, compartilha para um amigo, né, que não tem aí um bom domínio de perguntas e me acompanha aí que nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre recomendação de produtos. Valeu!